Shabbat Shalom, Hag Sameach. O tema especial dessa mensagem, desse dia especial de Pêssar, é Memórias de uma Vida com o Senhor. Senhor nosso Pai, eu lhe peço que o Senhor possa me ajudar a capacitar, a passar essa mensagem para cada um dos meus irmãos, filhos, filhas que estão nos acompanhando, que eles possam receber do Senhor e ter escrito, Pai, essa palavra nos corações de cada um deles. E possa se lembrar do Senhor, principalmente nas situações de adversidades. Nós somos treinados a reagir normalmente de forma ruim primeiro, para te buscar depois ou se lembrar do Senhor posteriormente, quando a situação fica muito pior do que deveria. Nos ajude a lembrar primeiro da Tua Palavra e a combater o mal com a Tua Palavra. É o que eu lhe peço, B'Shem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Tema dessa mensagem especial de Pêssar, Memórias de uma Vida com Hashem. Nesse Pêssar, a Ruach HaKodesh deseja nos ministrar através de uma história real que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, em 1944, o Seder secreto de Anterlus, na Alemanha. Dina Kraus nasceu em 1920, em um vilarejo que na ocasião pertencia à Tchecoslováquia e depois passou a pertencer à Hungria. Ela cresceu em uma família judaica, se formou como professora e foi lecionar em Budapeste, na capital da Hungria. Quando as restrições às atividades judaicas aumentaram naquele lugar, durante a Segunda Guerra Mundial, naquela capital onde ela estava trabalhando, ela decidiu voltar para o vilarejo onde ela havia nascido, para ficar ali com a família dela. Poucos meses depois, os soldados alemães ocuparam também o vilarejo onde aquela família estava, em março de 1944. E toda a população judaica daquele local foi obrigada a deixar os seus lares, as suas casas. Os judeus foram enviados então para uma fábrica de tijolos, transformada em uma espécie de gueto. Foi nesse lugar, quando as deportações começaram ali, que a família Kraus foi separada. E Dina Kraus foi levada para o campo de concentração em Auschwitz, na Alemanha. Em setembro de 1944, os alemães, dependentes do trabalho escravo, ali dependente dos seus prisioneiros, enviou Dina para um campo de trabalho em Anterlus, perto de Hannover, ao norte da Alemanha. Como ela era fluente em alemão, tornou-se encarregada dos alojamentos dos trabalhadores, e entre esses grupos de trabalhadores haviam crianças e adolescentes. Ela era responsável para distribuir a porção diária de sopa nos alojamentos, ali entre os presos. Um dia, na época do Pêssar, a festividade que relembra e comemora o fim da escravidão e a liberdade do povo de Israel do Egito, um grupo de meninas aproximou-se dela e perguntou se ela poderia preparar um Seder de Pêssar secreto.
O Seder é o ponto central do Pêssar, e para realizá-lo, nós precisamos dos elementos corretos, de uma Haggadah, e ela não tinha nada disso. Dina Kraus, mesmo sem os elementos, ali ela conseguiu de alguma forma um lápis e um papel, e começou a se lembrar dos Sedarim que ela tinha participado. E assim ela escreveu a liturgia do Pêssar, que ela conseguiu lembrar, que estavam na memória dela. E entre os textos estava uma frase: Hashta avdei leshana rabá benei horim. Agora somos escravos, mas no próximo ano seremos livres. Essas palavras eram sussurradas e cantadas com muito cuidado diante dos guardas no alojamento daquelas meninas. Porque se os soldados descobrissem, poderia puni-las de forma severa, porque os alemães consideravam os ritos judaicos uma grave infração. É possível que houvesse outros sedarim secretos similares sendo realizados em outros campos de concentração, não sabemos. Mas não temos como mensurar o impacto espiritual daquelas palavras na vida daquelas pessoas que estavam presas e secretamente celebrando a promessa de liberdade de Hashem para o povo de Israel. No campo de Anterluz, Dina Kraus perdeu sua mãe, perdeu seu irmão. Tempos depois ela foi transferida para o campo de Berg-Belsen, onde ficou muito doente. E neste novo lugar ela foi libertada pelas tropas britânicas e foi conduzida para tratamento no Hospital Escola na cidade de Malmo, na Suécia, onde permaneceu ali por alguns poucos meses e foi se recuperando. Dina Kraus nunca esqueceu o que aquelas palavras de liberdades produziram naquela celebração, naquele campo de concentração para aquelas pessoas. E naquele hospital escola, ela ouviu dizer que estavam procurando uma professora para crianças refugiadas. E então ela se candidatou rapidamente para a função e encontrou nisso mais forças para seguir um novo propósito de vida: ensinar as crianças a se lembrarem dos grandes e maravilhosos feitos de Hashem e terem esperanças de alcançar a liberdade no Senhor. Dina Kraus conseguiu reencontrar o seu pai com vida e migraram para os Estados Unidos em 1946. A Haggadah, transcrita à mão, apenas da memória de Dina Kraus, encontra-se até hoje no Museu do Holocausto e serve ali como testemunha da ação corajosa daquela mulher, junto com aquelas meninas e moças que lembraram o Pêssar naquela prisão de forma secreta. Sem nenhum dos elementos, aliás, sem nenhum alimento e no meio daquele caos, elas procuraram trazer à memória os grandes e maravilhosos feitos, as promessas de liberdade proveniente de Hashem. Há 2 anos começaram as restrições
para se fazer ajuntamentos em toda a terra. E hoje estamos aqui, graças a Hashem, que nos concedeu esse tempo, essa oportunidade de estarmos juntos nesse dia de celebração de Pêssar. E podemos celebrá-lo, guardá-lo e renovar nossos corações com as promessas de Hashem, com um pouco mais de liberdade, onde a Ruach HaKodesh pode nos ministrar sobre essa história de Dinah Kraus, que nos ensina. Não importa o que ocorra, não importa as restrições que venham sobre as nossas vidas, não podemos esquecer quem nós somos e da onde nós fomos libertados. Não podemos esquecer dos grandes e maravilhosos feitos, com mão poderosa de Hashem, realizado naquele tempo, nesta época. Não podemos esquecer das promessas de Hashem para as nossas vidas desde os tempos antigos, que serão concluídas quando o tempo estiver completo. Nesse período, devemos nos apartarmos do fermento por 7 dias, que representa o mal. E não podemos esquecer que Yeshua, o Cordeiro de Pêssar, foi sacrificado, passou pelo fogo e assado. E assim, devemos ingeri-lo com o desejo de sermos transformados em uma nova criatura. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Livrem-se do velho Hametz, para poderem ser uma nova massa, porque na verdade vocês estão sem fermento, pois nosso Cordeiro de Pêssar, o Messias, foi sacrificado. Yeshua entregou sua vida e passou pelo fogo para fazer parte da nossa vida. E sempre que fazemos Seudat Mashiach, estamos participando da carne e do sangue do Mashiach Yeshua e recebendo sobre nós a sua presença. E assim, vamos seguindo recebendo transformações para vivermos nessa terra em novidade de vida, para sermos fortalecidos através das mãos de Hashem, a seguir adiante do mal que é grande nessa terra. Uma outra forma de sermos fortalecidos, nos alimentando do Cordeiro Yeshua, é através do estudo das Escrituras Sagradas, da Palavra de Hashem. Matityahu, Mateus, capítulo 4, versículo 4. Mas ele, Yeshua, respondeu: o Tanar diz: o homem não vive somente de pão, mas de toda a obra que procede da boca de Adonai. Algumas pessoas acreditam e às vezes até repetem o que elas ouvem dizer, e entre essas expressões está que Yeshua sofreu por nós e que, portanto, não é mais necessário que tenhamos que passar por nenhum tipo de sofrimento. Nós vivemos um grande paradoxo nessa terra, onde as pessoas não querem sofrer, é verdade. Não querem obedecer a instrução de proteção de Hashem e seguem as diretrizes definidas pelos sistemas desse mundo, cujo principal objetivo é conduzir as pessoas, através do pecado, para muito sofrimento. Olha que paradoxo. A pessoa não quer obedecer o que protege ela e quer seguir o que quer destruí-la, trazer sobre ela sofrimentos terríveis e muita dor. Irmãos, tudo tem sido sistematicamente destruído nessa terra. Elementos essenciais para a vida humana, como a água, o ar, o solo, estão muito comprometidos. Estão.
extremamente contaminados. Romanos capítulo 8, versículo 22 e 23. Sabemos que até agora toda a criação geme, como se sentisse dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente enquanto continuamos esperando com ardor para sermos feitos filhos, isto é, termos o corpo redimido e libertado. Hashem não deseja que ninguém passe por nenhum tipo de sofrimento, mas as pessoas têm escolhido seguir seus próprios caminhos, e dessa forma as pessoas serão provadas. As pessoas na terra inteira passarão em breve pelo fogo, que não fará distinção de ninguém, nem fará diferença entre ricos e pobres, crianças ou idosos. Entretanto, as Escrituras Sagradas ensinam que Hashem ouvirá o clamor do seu povo amado. Serão aprovados as pessoas que se lembrarem, trazerem à memória. As pessoas que tiverem memória sobre quem é Hashem através de Yeshua. A Ruach HaKodesh nos adverte que precisamos nos preparar, porque chegará um tempo em breve, muito em breve, que vamos precisar lembrar, trazer à nossa memória os grandes feitos de Hashem, com as suas promessas e os seus ensinamentos através das Escrituras Sagradas. Isso precisa estar em nós. Que possamos aprender hoje, agora, e guardar o nosso coração as instruções de Hashem, e assim, no momento oportuno, nos lembrar e saber o que fazer, como corrigir corretamente, como agir corretamente, para trazermos a presença de Hashem para o lugar aonde nós estivermos, não importa qual seja. Dinah Krall só tinha algumas memórias da Haggadah de Pêssar e nada mais. E com as lembranças que ela tinha, trouxe muita esperança de liberdade para ela e para aquelas outras meninas e moças que estavam presas naquele lugar. O que fazemos no momento em que estamos na prova é que provará do que nós somos realmente feitos e do que realmente existe dentro do nosso coração. Os sistemas dominadores desse mundo estão formatando as pessoas para a escravidão, com informações e desinformações, quando conveniente, através das mídias, sobre catástrofes, guerra, violência, imoralidades, promiscuidades, entre tantas outras coisas ruins que se alojam e contaminam a mente e a alma das pessoas, produzindo o terror, o pânico, medo, ansiedade, depressão e tantas outras enfermidades. A terra e as pessoas estão ficando doentes. Existe um grande investimento do mal com distrações para que as pessoas fiquem sobrecarregadas com informações de engano, mentiras, e assim completamente vazias na sua formação espiritual, para que elas sejam reprovadas quando tiverem que enfrentar de alguma forma o fogo. Yeshua no deserto respondeu à investida de Hassatã usando as Escrituras Sagradas, Devarim. Passou pelo fogo e foi aprovado. Yeshua foi cheio da presença da Ruach HaKodesh e é o único que pode verdadeiramente nos capacitar a conhecer e ter no nosso coração as Escrituras Sagradas.
e estarmos assim revestidos para respondermos com sabedoria, com autoridade às investidas do maligno e sermos aprovados quando tivermos que passar também pelo fogo. Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12. Usem toda a armadura e as armas providas por Deus, para que sejam capazes de resistir às táticas enganosas do adversário, porque nós não lutamos contra seres humanos, mas contra os líderes e autoridades e os poderes cósmicos que governam as trevas, contra as forças espirituais do mal na esfera celestial. Normalmente, pessoas que praticam algum tipo de esporte utilizam as proteções adequadas para se protegerem de acidentes. Pessoas que enfrentam um conflito armado normalmente utilizam proteções como escudos, coletes à prova de bala, entre outras proteções. Existe uma guerra no mundo espiritual com consequências no mundo físico. Estamos em rota de colisão com situações graves que foram profetizadas anteriormente para a nossa época. E mesmo diante de tantas evidências, com mudanças radicais em tão pouco tempo, as pessoas parecem não acreditar em nada. Menos ainda nas profecias das Escrituras Sagradas. E seguem caminhando, de forma desavisada, nessa terra. Segue os seus dias, de forma imprudente. Dina Kraus, quando percebeu que as restrições aos judeus aumentaram na capital da Hungria, parece que a história se repete, as coisas começam a aumentar na capital, que isso sirva de sinal para nós. Ela voltou para o vilarejo no interior para ficar com a família, mas pouco tempo depois aquele local foi tomado pelos alemães e toda a família dela levada para um campo de concentração. Ela perdeu a mãe, o irmão, uma imensa prova de fogo. Não basta apenas sairmos de um lugar e seguir para outro. Precisamos estar sensíveis à voz do Senhor para sabermos para onde devemos ir. Quando e com quem devemos estar. Este sempre será o nosso lugar seguro quando buscarmos do Senhor. A bagagem de Dina Kraus que ela recebeu não foi de instrução na Torá, mas uma instrução por repetição, lembranças do Seder de Pêssar. Diante dos eventos que estão ocorrendo sobre a terra, talvez o que muitas pessoas possivelmente se lembrarão para ter esperança será apenas os textos que são repetidos continuamente no serviço de Hashem. Ninguém gosta de pensar em nada que possa produzir algum tipo de sofrimento, nem eu. Ainda que seja para o nosso bem-estar final, porque todas as coisas colaboram para o bem daqueles que temem o nome de Hashem. Hakol Letová. 1 Kefa, capítulo 4, versículo 12 e 13. Queridos amigos, não considerem estranha a provação abrasadora que ocorre entre vocês para testá-los, como se algo extraordinário lhe ocorresse.
Em vez disso, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos do Messias, para que vocês também exultem quando sua Shekhinah for revelada. O nosso corpo, ele não gosta de fazer exercícios físicos. Aliás, nem gostamos de pensar muito nesse assunto, porque já nos sentimos cansados, estressados. Entretanto, os exercícios físicos são necessários para melhorar até a nossa saúde. Nós temos resistência a qualquer tipo de sofrimento, principalmente se tivermos um histórico com um passado por experiências dolorosas. A Ruach HaKodesh não deseja apresentar a nós um modo de pensar voltado ao sofrimento, não. Já existe até doutrinas criadas sobre o sofrimento. Não é isso. Mas a Ruach HaKodesh deseja nos revestir de forças para suportarmos os desafios da vida, ao que a nossa sociedade deseja nos revestir de fragilidade, de forma contrária até. Fragilidades físicas, fragilidades emocionais. Essa última geração que estamos vivendo, essa geração touchscreen, não quer fazer força com nada. Querem resolver tudo com a ponta do dedo. Até para estudar as escrituras é difícil, cansativo. Dá trabalho levantar para pegar qualquer coisa em outro lugar. O que conseguirmos guardar no nosso coração estará disponível para acessarmos com a nossa memória e trazer a nossa lembrança. E isto nada e nem ninguém poderá nos remover. Vamos fazer uma pequena avaliação rápida de memória. Avalie você, a sua vida. Quando você tem algum tipo de problema, qual é a sua primeira reação? Qual é a primeira coisa que você faz? Seja honesto com você. Quando algo ruim ocorre, contrário à sua vontade, imediatamente você lembra das promessas de Hashem que estão nas Escrituras Sagradas? Ou você corre e se entrega ao desespero? Avalie a sua vida. Você consulta as Escrituras Sagradas em busca de uma resposta para o seu problema? Aliás, você sabe como consultar as Escrituras Sagradas? Você já pensou nisso? Onde encontrar o que você precisa rapidamente? Irmão, irmãs, as respostas para estas perguntas podem mostrar como está a sua vida espiritual nesse momento. E pode definir o seu destino hoje, vivendo aqui nessa terra, e depois no porvir, para a vida eterna. Para nós fecharmos, se você conhecer as Escrituras Sagradas, conhecer as promessas de Hashem, você poderá ter respostas para todas as situações e resolver todos os problemas com tranquilidade, porque você terá acesso à mente do Mashiach Yeshua. Muito melhor do que você procurar resposta no domínio
www.dastrevas.com. Yeshua respondeu a investida de Hassatã usando a palavra de Hashem, Devarim. Mas as pessoas querem enfrentar o mal usando suas próprias palavras. Como você poderia afugentar o mal usando as suas próprias palavras? Mas, conhecendo as palavras de Hashem, certamente você terá poder sobre o mal, para imobilizá-lo, para fazê-lo recuar, para afugentá-lo. Mas você precisa conhecer as palavras do Senhor. Nós estamos muito atrasados. Precisamos internalizar a palavra no nosso coração se realmente temos o desejo de sobreviver nessa terra. Eu estou falando de sobrevivência. 4 aspectos importantes para nós meditarmos. Precisamos aprender, ter dentro do nosso coração e trazer à memória, em toda e qualquer situação, a palavra de Hashem. Vou repetir. Precisamos aprender, ter dentro do nosso coração e trazer à nossa memória, em toda e qualquer situação, a palavra de Hashem. Em resumo, viver intensamente pela palavra de Hashem, dia e noite. Ao sentar, ao levantar, ao caminhar. Como está escrito no Shema. Para meditarmos. Número 1. O desejo de Hashem é que possamos obedecer e cumprir as ordens dele para a nossa própria proteção contra o mal. A proteção é para nós. Mislei, Provérbios, capítulo 3, versículo 1. Meu filho, não se esqueça dos meus mandamentos, mantenha minhas ordens em seu coração. Uma instrução. 2. Precisamos reconhecer o poder de Hashem e não sermos mais enganados por nada nem por ninguém nesse mundo. Matitiar, Mateus, capítulo 22, versículo 29. Yeshua lhes respondeu: vocês estão enganados porque desconhecem o Tanar e o poder de Deus. Só o fato de não conhecer já nos coloca na rota do engano. 3. Precisamos ser gratos a Hashem com sinceridade no nosso coração. Terrilim, Salmos, capítulo 119, versículo 7. Dou-te graças com o coração sincero, enquanto aprendo seus justos mandamentos. Nós só vamos ser gratos se a gente estudar a palavra. Do contrário, você pode pensar que você é grato, mas vai estar seguindo no caminho do engano. 4. Não podemos mais expor a riscos desnecessários a nossa vida, nem a vida dos nossos filhos. Rocheia, Oséias, capítulo 4, versículo 6. Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Por ter rejeitado conhecimento, eu também o rejeitarei, como meu Cohen. Por você se ter esquecido da Torá, de seu Deus, eu também me esquecerei de seus filhos. Uma ação tua,
com consequência sobre a vida dos seus filhos. Irmãos, existem profecias de que a palavra da vida proveniente de Hashem será removida em algum momento. E isso poderá ocorrer em breve. E não estará mais disponível. Não estará mais acessível no tempo onde nós vamos precisar dela mais do que nunca para combater, para paralisar e afugentar o mal. E o que você vai fazer? Chorar? Sentar e chorar? Então aproveite, se agarre com todas as suas forças à oportunidade que você tem de estudar, aprender e internalizar no seu coração a palavra poderosa de Hashem. E comece a fazer isso agora. Já, imediatamente. Deixar para aprender hoje, mais tarde, pode ser tarde demais. Certamente, quando a Ruach HaKodesh conduzirá você a lembrar e responder os desafios da vida pela palavra de Hashem. E você terá o poder de lançar luz sobre as trevas. Mais uma vez eu repito, Yeshua lembrava e respondia através da palavra de Hashem. Cada investida do adversário no deserto, até que ele se foi. Resista ao mal e ele fugirá de vós. É o que está escrito. E é o que se cumpriu na vida de Yeshua. Yeshua não estava com o rolo da Torá em mãos, não tinha textos escritos ali em papel. Yeshua tem a palavra de Hashem escrita no coração dele e quer escrever essa mesma palavra no seu coração. Que a Ruach HaKodesh possa mostrar a você essa grande verdade. Mostrar a você o verdadeiro e precioso tesouro que temos acesso hoje nessa terra, mas que muitas pessoas ainda não dão valor. Somente através da palavra de Hashem poderemos ver as trevas espessas que cobrem a terra e os povos paralisados. Não existe outra forma. Que cada um de nós possamos nos agarrar firmes e aproveitar essa imensa oportunidade que Hashem nos concedeu, que ainda está disponível para as nossas vidas. Beshem Yeshua HaMashiach. Assim que seja. Shabbat Shalom e Hag Sameach. No pôr do sol do dia 17/4, portanto, amanhã, domingo, teremos o nosso Seder de Pêssar com transmissão pela internet a partir das 17h30. Teremos uma mensagem especial para o Seder, para o Seudat Mashiach, e convoco a todos a participarem dessa celebração especial e que o Senhor possa derramar sobre a sua vida bênçãos sem medidas, bênçãos especiais, porque este é o desejo do coração do nosso Pai que está no céu. Senhor nosso Pai, te dou graça pela tua mensagem. Pai, nos ajude, Pai, a compreender a importância do que o Senhor, das armas que o Senhor já nos concedeu, está à nossa disposição, mas que em breve será removida. Nos ajude a aprender, a internalizar no nosso coração. Nos ajude a viver pela Tua Palavra com confiança no Senhor, se lembrar das Tuas promessas. Nos ajude, Pai,
a retomarmos sempre a nossa esperança no Senhor, ainda que os nossos olhos possam contemplar algum tipo de mal ao nosso redor, que a gente possa paralisar, fazer retroceder esse mal na nossa vida, na vida de pessoas amadas ao nosso redor. Nos ajude, Pai. O Senhor deixou tudo que a gente precisa. Nós só precisamos compreender e dar valor para o que realmente tem valor nessa terra. A Tua palavra tem muito valor. Que a gente não venha descobrir isso, Pai, quando nós tentarmos buscar na nossa memória e não conseguir se lembrar sequer de quem é o Senhor. Nos ajude. É o que eu lhe peço. Nós dependemos do Senhor bondoso Israel, que tem cuidado de nós em detalhes tão pequenos, Pai. E isso nos garante a certeza que o Senhor vai seguir cuidando de nós em detalhes muito maiores. Não sabemos até do que o Senhor tem nos livrado, mas aqui estamos. Nos ajude a estar no lugar certo, com as pessoas certas. Nos ajude a estar percebido dos sinais que normalmente acontecem nas capitais, primeiro, e se espalha para os outros lugares, com destruições que não procedem do Senhor. Nos ajude, Pai, a lutar pela vida, pela nossa vida, e a lutar pela vida das pessoas que temem o Teu santo nome nessa terra. E nós só podemos fazer isso, Pai, usando a Tua palavra, usando as armas que o Senhor nos concedeu. Nos ajude a estarmos revestidos de toda a armadura deixada pelo Senhor. É o que eu lhe peço. Bechim Shua Mashiach, que assim seja.